pessoal, eu sou a Nina e hoje eu vim fazer um vídeo muito pedido nesse canal, que é um vídeo sobre o Murakami. Então nesse vídeo eu vou falar quais são os meus preferidos dele, quais são os que eu menos gosto e quais os eu indico pra quem nunca leu nada dele. Eu não vou conseguir focar muito nas histórias, porque senão esse vídeo vai ficar imenso, mas pra vários deles já tem vídeo aqui nesse canal de uns 5 anos atrás. Não sei quem é a pessoa, aquela pessoa que gravou esses vídeos, mas enfim, e daí vocês também podem procurar um pouquinho mais sobre o livro que interessar vocês. Eu vou começar com a parte boa, falando dos meus preferidos. Eles não estão exatamente numa ordem de preferência, eu acho que eles estão mais na ordem de leitura mesmo. E o primeiro que eu vou colocar aqui é um Q84, que na verdade já não é um livro, é uma trilogia. Eu definitivamente não recomendo ele para começar Murakami, foi pelo qual eu comecei. E isso me tirou muito da leitura, porque não conhecendo o autor, eu li muito rápido, querendo saber o que acontecia. São 3 livros bem grossinhos, eu acho que eu li em menos de uma semana. Já tem vídeo aqui no canal de muito tempo atrás sobre esse livro, sobre essa trilogia. Então eu lembro que quando eu terminei o último, eu tava morrendo de fome, porque eu tava umas 7 horas seguidas lendo sem parar, porque eu queria saber o que ia acontecer no final. E ele não explica, e por mais que eu já tivesse visto em alguns lugares que ele não explica, eu não imaginava a dimensão dessa não explicação que o livro tem. Então eu sinto que eu perdi muito da história. Quanto mais eu penso nessa trilogia, mais eu gosto dela, e mais eu acho que eu tenho que reler para absorver todas as coisas, porque eu realmente corri para saber o que acontecia, quando a finalidade dos livros do Murakami não é essa. Então eu gosto muito do Q 84, principalmente pensando sobre ele depois. Quando eu terminei, eu tava com muita raiva. Eu falei, eu nunca mais vou ler nada desse autor. E olha onde eu vim parar, né? Então eu não recomendo realmente que você comece por esse, até por serem 3 livros bem grandes. Mas definitivamente é um dos que eu mais gosto. Mais um que tá entre os meus preferidos e que eu também não recomendo pra começar é o Kafka Beira-Mar. Eu acho que o Kafka Beira-Mar provavelmente é o meu preferido dele. E eu acho que muito da riqueza do Kafka Beira-Mar está justamente nas associações. Então tem muita coisa nele em comum com outros livros do Murakami, e tem muita coisa que quem já leu outros livros dele acaba associando, né? Alguns acontecimentos ali que sempre tem um determinado significado. Então, pra mim, eu sinto que a experiência foi mais rica por eu ter lido ele quando eu já tinha lido outras coisas do Murakami. Mas eu acho que quanto mais pra frente deixar, melhor ainda. Eu pretendo reler ele quando eu já tiver lido muito Murakami. Pra quem não sabe, né, eu li, acho que tudo que estava publicado no Brasil no mesmo ano, tirando um, que é o Dance Dance Dance, que eu seguro, e depois eu só fui atualizando os lançamentos, né. Outros 2 livros que estão entre os meus preferidos, e esses eu acho que dá pra utilizar, né, pra começar, são O Homem Sem Mulheres, que é um livro de contos, e O Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos de Peregrinação, que é um romance um pouco mais curto. Então, O Homem Sem Mulheres é um livro de contos que consegue abranger muitos dos temas, muitas das coisas que o Murakami fala. Então, ele tem várias das temáticas, ele tem o estilo do Murakami bem presente. Então, eu acho que é uma boa medida para você ver se você gostaria ou não dele, porque eu não tenho nenhuma pretensão de que todo mundo goste do Murakami. Eu acho que ele é um autor que divide muitas opiniões, né? No meu caso, eu amo, e eu acho que se você ler O Homem Sem Mulheres e odiar, talvez não vale a pena você ler outras coisas. E se você quiser começar com um romance, O Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos de Peregrinação é um livro que não é tão longo, e ele tem muitas das características que o Murakami utiliza, né? Muitos dos temas e muitos dos acontecimentos, e enfim, tem até na internet rolando alguns bingos do Murakami, né? Porque tem várias coisas em comum nos livros dele. Então é um dos que eu mais gosto, foi um dos primeiros que eu li, e eu definitivamente recomendo esse para começar. E outro que eu recomendo para começar é O Sono, que é um conto que foi publicado numa edição separada. A edição é super linda, e eu acho que ele é um início mais suave, assim. Ele foi a segunda coisa que eu li. Tanto por ser mais curto, quanto por não ser um livro que vai tão profundo, assim, nas coisas. Então, eu acho que é uma boa medida também para você ver se você vai se adaptar com o tipo de história e com o tipo de fechamento do Murakami, porque O Sono também já é um livro ali que não tem um final bem claro e bem definido. Então é um livro que toca um pouco menos profundamente em mim, mas que eu acho que para quem nunca leu também é um bom termômetro para ver se você vai gostar do Murakami ou se talvez não seja o autor para você. Agora, falando dos livros que eu não gosto muito.
O primeiro deles é o Caçando Carneiros. Caçando Carneiros tem um vídeo aqui pro canal. Foi um livro que não conversou muito comigo, não é um livro que eu odeio, mas certamente é um dos que eu menos gosto. E por conta disso que eu ainda não li o Dance, Dance, Dance. Primeiro que eu acho que é sempre bom ter um Murakami, pra se em algum momento eu quiser ler Murakami e não ter mais nada publicado. Então eu guardo o Dance, 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 mas eu também sei que ele tem relação com o Caçando Carneiros, então a minha expectativa com o Dance, Dance, Dance não é tão alta. Se você já leu, me avisa aqui o que você acha, pra ver se eu pego ele logo pra ler ou se eu continuo guardando ele. Outro que me decepcionou bastante é um que tem duas novelas, que são Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973. Ele saiu numa edição, eu não peguei o meu, vou lá pegar, peraí. Fui até buscar o livro, que é esse aqui, porque ele inclusive foi caríssimo. Eu acho horrível essa edição, todo mundo morreu de amores e ele tem esse degradê aqui. Eu já não gosto muito quando a folha é pintada desse jeito. Enfim, custou caro, eu não gosto da edição e eu não gostei de nenhuma das duas histórias, né? Também não, são livros que eu odeio. Nenhum livro do Murakami até hoje eu odiei, mas essas duas eu acho que provavelmente são as que eu menos gosto. Então, fazer o que, né? Algum livro tem que ser o menos preferido, provavelmente é esse aqui. E outro livro que eu também não gosto muito é O Elefante Desaparece, que é um livro de contos. Conto é um pouco mais difícil de dimensionar, né? Porque não é que eu não gosto de nenhum conto, mas é um livro que tem poucos contos que eu gosto muito. Acho que tem 2 contos que eu gosto bastante e os outros foram bem mais ou menos. Então, fazendo uma média, é um livro que me decepcionou bastante. E se você quer ler contos dele, eu recomendo definitivamente mais O Homem Sem Mulheres do que O Elefante Desaparece. Lembrando que é sempre uma questão de gosto, né? Então provavelmente eu vou ler ainda em setembro ou em outubro o Assassinato do Comendador volume 2. E aí eu venho comentar sobre os 2 volumes assim que eu ler. Me contem aqui se vocês já leram alguma coisa do Murakami, se vocês vão ler alguma dessas por minha indicação. Então tem vários outros livros do Murakami que eu gosto. Tem o Minha Querida Sputnik, que eu acho super bacana. Crônica do Pássaro de Corda eu também gosto bastante. Mas enfim, para esse vídeo não ficar enorme, eu escolhi alguns de cada. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado as dúvidas de alguns de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.